Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Eu tava vendo a polêmica sobre o Luan, né? E sobre tudo que ele faz. Bom, basicamente é um artista de nicho, né? Eu fui ouvir a música dele. É um cantor afinado. Tecnicamente é bom, né? Não lhe, em termos de voz, não lhe falta nada. Agora, o estilo de música, obviamente, não será o que eu vou ouvir. Entretanto, e aí é o ponto que eu quero chegar, é o fato dele pedir pro pai, que é o traficante, o Marcinho VP, né? é, que ele pede a liberdade. Bom, o que eu vou falar, na verdade, o que eu quero dizer com esse vídeo e falando dele, usando ele como referência, na verdade, mas os casos até são múltiplos. Qual é a lógica de se prender alguém por tanto tempo, sendo que ele tem praticamente o mesmo padrão de vida, e aí eu não estou dizendo que prisão tem que ser uma masmorra, mas basicamente ele continua atuando no crime e em décadas preso, continua ganhando dinheiro, fazendo filhos, né? Exemplo disso tá até aqui o negócio, que é o artista que nos referimos, né? Enfim, todos esses tipos de coisa. E quando eu digo isso, não é para defender coisas como pena de morte ou prisão perpétua, que na minha opinião é a versão atuarial da pena de morte. Mas o que eu digo é o seguinte: o cara tá há décadas preso. Ele continua com o mesmo, não, claro, não com a mesma intensidade, mas continua delinquindo, continua com um certo comando, com uma certa proeminência, uma certa relevância na criminalidade. Então, realmente, que diferença faz? Prender ou não, e o mesmo vale para outros membros do crime organizado. Bom, o escopo desse vídeo não é defender legalização nem a soltura, mas refletir num método mais inteligente de se punir. É, Porque, como eu disse, isso daí basicamente a única coisa que mudou é que nós temos a certeza de onde os criminosos estão. Entenderam onde eu quero chegar? Isso daí não impede ele. Se você for pensar que a ideia da continuidade nas atividades, e obviamente, por exemplo, ele vai ter um bom. Ele vai continuar mandando fazer atrocidades, cometendo seus crimes e delinquências e por aí vai. Contudo, ele não vai estar fazendo isso. Por exemplo, ele não vai estar batendo em alguém. Ele pode ter um bom comportamento na cadeia, mas realmente o sistema prisional, se você for pensar o código penal mesmo, de fato não é, como se diz, ele não foi feito para esse tipo de crime, ele precisa ser repensado mesmo. Eu digo, porque o que acontece? Você deixa o cara lá, um membro de alto escalão do crime organizado, trancado numa cela, onde ele tem contato com o mundo exterior, continua com um certo
comando, como eu disse, com uma relevância no mundo do crime. Não vai adiantar você prender ele pelo resto da vida nisso, certo? Você basicamente está simplesmente abrigando ele num lugar só. Ele pode não viver com artigos de luxo, como, por exemplo, aquelas joias, né, que os caras usam, ou o que? Ele pode não estar comendo todo dia filé mignon, mas ele tá. E pode ser que ele não possa responder a emergências, mas ele ainda, caso uma facção rival tente dominar o território dele, mas ele ainda está atuando, ele ainda está criminalizando. Isso daí vai se renovando e basicamente fica assim um chovendo molhado. E bom, ele defende por a questão de ser o One, por ser pela questão afetiva, pessoal, e bom, nisso aí aí é com ele. Mas no caso mesmo, que nós temos de pensar é o seguinte: os presos, ele não está sendo ressocializado. No melhor das hipóteses, ele pensaria numa, caso solto, pensaria num Oguan, né? Agora o pai, Marcinho VP, pensaria no que? Numa possibilidade, caso ele fosse solto, de não ser preso. Um exemplo disso foi o André do Rap. Ele foi solto pela justiça e a primeira coisa que ele fez foi se escapulir, se pirulitar e não ser encontrado, certo? E eu não vou dizer que isso era manjado, algo assim. Não, ele tem. O que acontece? Criaram-se leis que beneficiam plutocratas e gente que com acesso a excelentes advogados. Ele também é um plutocrata, né, de certa forma, tem muito dinheiro, tem acesso a muitos advogados excelentes. Então ele simplesmente soube disso e se aproveitou, certo? Então o que acontece é que realmente se precisa repensar toda a lógica punitiva e de ressocialização mesmo disso. E como eu digo, eu não sou contra a pena de morte, eu acho que elas. E também contra a prisão perpétua. Certo, como eu disse, a prisão perpétua é basicamente uma redundância, uma versão mais cara da pena de morte, certo? Agora o que eu digo é o seguinte: que adianta manter o cara num espaço, manter ele num espaço indefinidamente, mas ele continua fazendo praticamente as mesmas coisas, certo? E aí o detalhe ainda, se ele morrer lá, por exemplo, se ele seja de tanto por um ataque de inimigos ou falta de manutenção, um bom pedaço da cela caiu na cabeça dele, basicamente, ou ele se matou, ficou triste, enfim, né? Basicamente o Estado tem de indenizar ele. Então, assim, praticamente, e ele tem polícia na vizinhança dele praticamente 24 horas. Então, assim, isso é algo muito difícil para nós termos que observar. Então, o que eu digo, realmente a ideia da punição e de ressocialização, de fato, de fato está realmente perdida. Então, assim, deixar ele lá até o final da vida ou deixar solto, basicamente redunda na mesma, tá redundando na mesma coisa. A única diferença é que a gente sabe onde ele tá.
e no máximo as rotinas dele, porque ele está tendo acesso a mulheres, está tendo acesso a comidas boas, certo? E está tendo, como eu disse, acesso a dinheiro, advogados e tudo mais. Então, assim, o que adiantou policiais morrerem, até mesmo que os criminosos morrerem para prender ele, deixar ele na sala onde ele está, se ele continua cometendo as mesmas delinquências, os mesmos crimes. Entender onde eu quero chegar? Então, assim, é disso que se precisa pensar na lógica de punição e ressarcimento e ressocialização. Não ressarcimento, que ele ainda não morreu, então não tem que pagar, o Estado ainda não tem que pagar a indenização. Mas é isso. Outra coisa, como eu disse, se a lógica é ressocializar antes mais que punir, não adianta ficar aumentando pena, como muita gente quer, ou deixar, por exemplo, o cara foi condenado a 40 anos, agora que a pena máxima ele fica os 40 anos, isso daí é show, como eu disse, é chover no molhado. Não é repensar, é simplesmente continuar cometendo, insistindo num erro de algo que não está dando certo. Bom, mas enfim, esse foi um questionamento que eu levanto, né? E deixem suas opiniões. Obrigado e tentem ser felizes.